Sabe quando a gente olha para um gráfico de preços e fica tentando entender qual é a lógica por trás daquelas subidas e descidas? Bom, nesta análise a gente vai desvendar dois conceitos que são a base para ler o mercado: a teoria de Dow e os níveis de Fibonacci. E o mais importante, vamos ver como essas duas ideias se conectam de uma forma impressionante. Vamos direto ao que interessa. Qualquer pessoa que acompanha o mercado já se fez essa pergunta. Um ativo começa a subir, engata uma tendência, mas uma hora ele corrige, ele volta um pouco. A grande questão que vale ouro é: até onde vai essa correção? É só um respiro para continuar subindo ou o jogo virou de vez? E para tentar responder essa pergunta, analistas usam uma ferramenta que é, sinceramente, fascinante. Vamos conhecer a retração de Fibonacci. É um jeito quase mágico de encontrar os pontos mais prováveis onde o preço pode parar de cair e voltar para a tendência de alta. Explicando de forma bem simples, a retração de Fibonacci é usada para a gente tentar prever o quanto o preço de um ativo vai recuar depois de uma pernada forte de alta ou de baixa. Ela basicamente nos dá alguns alvos, em porcentagem, que são baseados no movimento que acabou de acontecer. E o melhor é que usar isso é bem mais fácil do que parece. Primeiro, a gente acha uma tendência clara no gráfico, uma subida ou uma descida bem definida. Aí, a gente pega a ferramenta de Fibonacci na plataforma. Numa tendência de alta, por exemplo, é só clicar no fundo onde ela começou e arrastar até o topo mais recente. E pronto, como mágica, os níveis mais importantes de correção aparecem ali, desenhados no gráfico. E entre esses níveis que aparecem, um deles é super importante, o de 50%. Ele funciona como um ponto psicológico muito forte, sabe? Muitos operadores ficam de olho ali, acreditando que a correção pode perder força exatamente na metade do caminho. E logo depois tem o nível de 61,8%, que está ligado à famosa proporção áurea encontrada em todo lugar na natureza. É impressionante, mas na maioria das vezes, o preço que está corrigindo vai achar um suporte, uma zona de parada, em algum ponto entre esses dois níveis, entre 50% e 61,8%, para só depois voltar a subir. A precisão com que o preço respeita esses níveis é tão absurda que, como a nossa fonte mesmo diz, às vezes parece brincadeira, parece meio bruxaria. É essa eficácia que faz a ferramenta ser tão famosa e tão utilizada no dia a dia. Mas, espera aí, para essa mágica toda funcionar, a gente precisa acreditar que o mercado não é uma bagunça aleatória, que ele segue certas regras. Então, que regras são essas? Qual é a filosofia, a lógica por trás de todo esse movimento de preços? E é essa pergunta que nos leva direto para a base, para a espinha dorsal de toda a análise técnica moderna, a teoria de Dow. Ela nos dá a filosofia, o modo de pensar, para a gente entender a lógica por trás dos movimentos do mercado. A ideia central da teoria de Dow é que os preços descontam tudo. O que isso quer dizer? Que toda e qualquer informação disponível, desde o lucro da empresa, passando por uma notícia política, até a expectativa do mercado, tudo isso já está refletido no preço que a gente vê no gráfico. Ou seja, o gráfico por si só já contém toda a informação que a gente precisa. E a teoria não para por aí. Ela é construída em cima de alguns pilares, algumas regras do jogo que nos ajudam a interpretar o comportamento do mercado de uma forma bem lógica. Vamos dar uma olhada nos principais. Primeiro, o mercado se move em tendências dentro de outras tendências. Imagina um mar. Existe a maré, o movimento principal, que seria a tendência primária, que dura anos. Dentro dela existem as ondas, que são as tendências secundárias, correções de meses. E na superfície dessas ondas tem as marolas, as tendências menores. Essa estrutura é o que permite que gente com estratégias e prazos totalmente diferentes operem o mesmo ativo. O segundo ponto é o princípio da confirmação. A ideia aqui é que uma tendência num índice principal, como o Ibovespa, por exemplo, precisa ser confirmada por outros índices ou setores importantes. É como se a tendência não pudesse ser uma andorinha só fazendo verão, sabe? Ela precisa de validação para ser confiável. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Imagina que o Ibovespa está caindo. Se as ações de maior peso, como Petrobras e Vale, também estão caindo, ótimo, a tendência de baixa está confirmada e ela é forte. Agora, se o índice cai, mas essas gigantes estão subindo, opa, tem algo errado aí. Esse sinal de baixa pode ser fraco ou até mesmo falso. E aqui vem um outro pilar que é o juiz de qualquer movimento: o volume de negócios. Pensa assim. Um preço que rompe uma resistência com muito volume, com muita gente negociando, está mostrando convicção, está confirmando a força daquele movimento. Agora, um rompimento com volume baixo é suspeito. É o mercado dizendo, eu acho que vou, em vez de estou indo com tudo.
E por fim, o princípio talvez mais básico e mais importante de todos. Uma tendência continua valendo até que apareça um sinal muito claro de que ela acabou. A regra é não brigar com a tendência. Ela é considerada válida até que uma nova tendência, na direção oposta, tome o seu lugar. Certo! Agora vem a parte mais legal. A gente viu a teoria, que tem mais de 100 anos, e viu a ferramenta matemática. Como é que essas duas coisas se encaixam tão bem, como se fossem peças do mesmo quebra-cabeça? A teoria de Dow nos dá o porquê. Ela estabelece a regra do jogo, a lógica fundamental. Ela diz, olha, o mercado se move assim em tendências e em correções. É ela que nos dá a estrutura por trás daquele caos aparente do gráfico. E aí entra o Fibonacci para nos dar o onde. Ele pega essa regra das correções que o Dow estabeleceu e a quantifica. Ele mede a provável profundidade dessas correções e nos dá alvos práticos, pontos no gráfico para a gente ficar de olho. É exatamente nesse ponto que, como a fonte diz, as peças começam a fazer sentido, começam a se interligar. A teoria explica o padrão de comportamento e a ferramenta vem e mede esse padrão. Juntas, elas criam uma base de análise muito mais forte e completa. Que tudo isso nos deixa com a pergunta final para pensar. Se os movimentos do mercado se repetem em padrões que podem ser medidos com proporções matemáticas, o que realmente comanda os preços no final do dia? É a matemática fria e calculista ou é a psicologia humana coletiva, com todos os seus medos, ganâncias e euforias? Fica aí a reflexão.